Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, quinta-feira, 15 de outubro, agora 20 horas e 17 minutos. A gente ainda está buscando aí o melhor setup aqui para fazer os podcasts aí para vocês. Está levando um pouco mais de tempo, a gente pede desculpa, mas estamos aí. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. O título do nosso podcast hoje é Como uma Onda no Mar, uma homenagem aí ao sucesso aí do Lulu Santos. E reflete bem aí o momento do mercado. A gente está com algumas ondas, mas nada muito sério, tudo dentro de uma normalidade, e esse tem sido aí o panorama desses últimos dias. A gente tem acompanhado algumas leves oscilações, típico do ativo mais volátil que a gente tem. Não obstante, a gente está vendo aí movimentações sem grande monta, e a gente gostaria de comentar com vocês aí uma novidade. A gente está começando a trabalhar com um novo indicador, qual seja, esse que vocês veem aqui ao fundo da tela, é o OBV On Balance Volume, tá? Então ele dá uma ideia muito interessante, em especial quando compara com os preços, onde é que eles se encontram um em relação ao outro. Por exemplo, aqui não fica tão evidente, mas estão praticamente no mesmo nível. A gente está com o volume aqui, o balanço de volume um pouco acima do pico que a gente teve aqui na última movimentação, alguns dias atrás, que a gente está vendo o diário da Bitcoin Tether na Binance, e aqui o correspondente on balance volume, né? Então, basicamente, ele faz uma somatória desse gráfico que vocês estão vendo aqui. Então, o que que isso mostra? Bom, aqui a gente tem o volume tradicional e a cor deles é de acordo com o candle, se aquele está associado a um candle de alta ou um candle de baixa. Então, quando está associado a um candle de alta, essa curvatura aqui soma o volume do dia anterior, e quando ela está associada a um volume de baixa, ela subtrai o respectivo volume, tá? Então, aqui seria mais ou menos o somatório disso que a gente vê, com o sinal definido pelo fechamento do dia. Se é um fechamento abaixo da abertura, então nós temos uma subtração. Se é um fechamento acima da abertura, nós temos uma soma, tá? Então, isso dá uma ideia muito interessante. Seria quase um fluxo de dinheiro que não existe, porque no mesmo dia aconteceu o mesmo número de compras, o mesmo número de vendas, mas é uma abstração se os vendedores conseguiram deslocar o preço na direção deles, seja para baixo, ou os compradores conseguiram deslocar o preço na direção que eles favorecem, que é a alta, tá? Então é bem interessante isso daí. Nós vamos ver aqui em outros ativos, isso dá uma ideia mais clara, na nossa opinião, de oportunidades para os preços fazerem um movimento. É uma possibilidade, uma espécie de existe espaço para os preços movimentarem naquela direção. Não quer dizer que eles vão se movimentar, mas é interessante, tá? Então a gente está começando a acompanhar isso, vamos olhar em mais detalhes. Então o que nós temos aqui? Gráfico diário da Bitcoin em Tether. Nós estamos tendo aí uma movimentação bastante pequena. Vamos limpar aqui o gráfico das publicidades, né? Então a gente fez uma revisita aqui ao topo que a gente atingiu nos últimos dias, não conseguimos exceder, ele praticamente cancela a movimentação da semana. A gente tinha feito uma reversão, tá nos últimos 2 dias aí em baixa, não conseguiu compensar isso, mas vocês podem ver que nenhum dos movimentos aqui chegou a ser relevante a ponto de cruzar aqui o threshold, que é a média móvel dos últimos 200 dias, tá? Vamos dar uma olhada na força motriz aí da Bitcoin. Então a gente vai para o BNB, o SDT, ela está perdendo um pouco de força. A gente dá uma olhada na movimentação da Binance, ela está com volume menos dispar em relação aos seus pares. O que isso quer dizer? Ele costumava concentrar aí praticamente metade do volume, metade maneira de dizer, mas ela chegava a ter 2, 3 vezes, 3, 4 vezes o volume dos seus pares, agora está com quase 2 vezes. Então, está perdendo uma fatia do mercado para os seus pares, tá? Isso tira a relevância da BNB como gauge da movimentação da Bitcoin. O que quer dizer isso? Olhar para o BNB, quando o movimento está concentrado, o volume está concentrado na Binance, dá uma ideia do que pode acontecer com a Bitcoin, ou seja, na mesma direção. Quando essa concentração de volume na Binance diminui,
a relevância da movimentação da BNB cai provavelmente mais. Infelizmente, aqui que a gente consegue mostrar para vocês um bom exemplo que está desse indicador OBV. Notem que nós estamos aqui com os preços também no gráfico diário, no mesmo nível do topo de dias atrás. Já no OBV, a gente está bem mais acima. Então, isso aqui dá uma ideia de divergência entre preço e volume e abriria espaço, então, para o preço subir e fechar esse gap, tá? Proporcionalmente aqui. Por que o preço subir e não o volume descer? Tá? Boa pergunta. Tudo é uma questão de entrada e saída. Dentro, quem está nos acompanhando, aliás, a gente está fazendo 2 anos de canal, muito obrigado. A gente fechou 2 anos em setembro, né? Então, 2 anos, mas em outubro a gente começou com os vídeos e em novembro a gente começou com os vídeos diários, tá? Então, desde o começo dos nossos podcasts, né, na época a gente chamava de análise diária, muito interessante, bons tempos, nós usamos o volume como entrada. Tá? Por quê? Porque a gente vê ele como a força que dá a movimentação nos preços. Então, um volume grande dá uma movimentação substancial maior para os preços. Um movimento pequeno deixa ele dentro das suas regiões sem romper limites. Por esse motivo, a gente considera como entrada o volume e por isso o volume acima da máxima abre espaços para os preços estabelecerem então uma nova máxima correspondentemente. Essa aí é a nossa interpretação. Isso pode não acontecer, a gente não está dizendo que vai subir, a gente está dizendo que tem espaço, tá? Então, claro, vai depender de uma continuidade de outros fatores. Que outros fatores seriam esses? Bom, aí faz sentido a gente olhar então os fatores exógenos e dar uma olhada aqui no SP500. O SP500 a gente está com um dia de alta e uma coisa muito interessante que a gente dificilmente, talvez jamais veja em cripto, é um candle de alta abaixo do candle anterior que foi de baixo. Por que isso? Vamos de novo, vamos dar um zoom aqui. O que a gente está tendo é um candle de alta abaixo de um candle anterior de baixo. Vocês não vão encontrar isso aqui em Bitcoin. Por quê? Porque aqui a gente tem gap de abertura. Então, o mercado, ele abriu, vamos dar mais um zoom aqui. O mercado, ele abriu nesse nível aqui, no topo do candle de baixa, no dia de ontem. E caiu, então, teve o fechamento abaixo dele. No dia de hoje, ele teve um gap de abertura, ele abriu aqui embaixo, então ele abriu em queda e ele subiu para fechar esse gap, tá? Então, isso é uma coisa que não acontece em cripto, porque a gente não tem gaps de abertura. Tá? Não é que não possa ter, mas não dá muito espaço para ter gap, porque o mercado ele nunca fecha. Então, qualquer nova informação que entra no mercado consegue ser imediatamente absorvida pelos players. Tá? Na realidade, sempre existe gap, mas é no book. Então, um preço ocorreu, por exemplo, a 10 mil dólares exatos. O outro preço vai acontecer a 10 mil dólares e 10 mil dólares e 15 centavos. Então, tu vai ter um gap entre o preço anterior e o último. Só que isso acaba sendo imperceptível em gráficos, mesmo gráficos de 1 minuto. Tá? Então, talvez 1 minuto não, tá? Não sei porque eu não olho, mas 15 minutos, 5 minutos, tu dificilmente vai ver gaps, tá? Assim. Então, claro, aqui talvez gaps dessa natureza tu vai encontrar, mas esse tipo de gap, onde tu teve um candle de alta subsequente a um candle de baixa, porém inferior a ele, é muito normal seria que ele começasse no mesmo nível e subisse, então, tá? E não é isso que a gente está vendo. Então, muito interessante esse comentário, eu queria chamar a atenção aí para vocês, a gente volta aqui para a nossa configuração e vê que o SP500, então, pode estar iniciando um movimento de queda, talvez não, tá? Então, a gente tem que esperar isso aí se definir, mas a gente já comentou aqui que uma queda no SP500, ela poderia, então, trazer um movimento de baixa um pouco maior na Bitcoin, tá? Infelizmente, a gente está sem o volume aqui,
Mas, então, o que que a gente está tendo também na semana? A gente está visitando o mesmo topo, e aqui num período maior de dias, então, a gente pode ter mais uma vez um recuo, tá? Com esgotamento da capacidade de alta, tá? A gente teve hoje o Goldman Sachs dando uma recomendação neutra para as empresas de tecnologia, como as FANGs, tá? A famosa Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Microsoft, Google, né? Então, essas empresas são em torno aí de um percentual significativo, acho que de 5, 30% do SP 500, e elas, então, perdendo a recomendação de compra, indo com uma recomendação neutra, isso deve tirar bastante da propulsão dos mercados, salvo, então, um esforço externo via Banco Central americano, Federal Reserve, ou via o Treasury, né, o Tesouro americano, que vai vir então com medidas de estímulo, etc., que motive os mercados, ou os algoritmos, a continuar comprando. Vamos dar uma olhada então do dólar index, o que a gente tem? O dólar index então teve um movimento de força muito interessante, a gente vê essa possibilidade aí do dólar index, então se fortalecendo, vamos ver se bem esse aqui que a gente tinha, é aquele lá mesmo, perdão. Deixa eu voltar para lá. Então, qual é o ponto-chave aqui? A gente já tinha comentado, é a demanda por dólar via dívida. Então, isso pode fazer o dólar americano subir mais uma vez, mas isto acontecendo pode, também no momento que essa dívida é quitada, isso tira automaticamente essa demanda. E aí isso pode trazer, então, a moeda americana para baixas. Ela pode perder boa parte da sustentação, em especial vindo de fora, né, non-residents, de fora dos Estados Unidos. Então a gente deve ter um movimento de alta aqui no dólar, mas ele pode não ter uma duração muito grande, não em sua extensão, mas na sua permanência nos níveis finais. E ele pode iniciar então uma trajetória de queda em função dos déficits aí que estão sendo esperados e da quantidade enorme de trilhões de dólares, que é os unfunded liabilities, que são dívidas que o governo assumiu com os seus cidadãos, né, na Seguridade Social, aposentadoria, etc., porém que elas não têm receita tão prevista para elas, então elas têm que ser cobertas com emissão de novas dívidas. Isso aí é dólar bearish, tá? Então isso pode jogar para cima preço de commodities, entre elas a Bitcoin. Então, por motivos assim, a gente cobre o dólar também. Então, nossa perspectiva aí para o final, a gente volta então para Bitcoin no gráfico de 1 hora, então, para ter uma ideia aqui, em tempos mais curtos, a gente está vendo aqui uma leve pressão baixista, tá? E ela dificilmente deve nos conduzir a mínimas aqui abaixo dos 11K3. Para a gente ter uma ideia mais clara dela, a gente dá uma olhada mais uma vez na BNB, que agora a gente está com as Wall Street fechado, tá? Então a gente vê aqui os 31 permanecendo na BNB, isso deve nos manter aqui na Bitcoin nos níveis que a gente vinha nos encontrando, provavelmente acima dos 400. Vamos dar uma olhada aqui. Exatamente, a gente dificilmente deve perder os 11K4 por enquanto, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Então, em resumo, nós estamos acompanhando o volume, tem espaço para subir, nós estamos em tendência de alta no gráfico semanal, então provavelmente a gente deva ter mais um push, talvez ao longo dessa noite, ao longo aí dos próximos dias, porém, na perspectiva semanal, a gente vê uma dificuldade de Wall Street de romper a sua máxima atingida aí no movimento anterior, a gente mostrou isso no gráfico, e isso deve se refletir também na capacidade da Bitcoin de fazer um movimento semelhante, de romper então as máximas atingidas, apesar de ter espaço para fazer isso. Então a gente tinha comentado com vocês 11K8, 11K9, pode ser um máximo em que a gente atinja, acima dos 11K7 a gente deve começar a enfrentar uma resistência, isso deve colocar uma pressão vendedora, a mesma coisa acontecendo na BNB, a gente viu isso acima dos 31, por enquanto elas estão pausadas, elas podem começar, então muita atenção, mas existe espaço para subir, só que vai ter que ser uma subida provavelmente com mais volume,
deixando então espaço para uma continuidade até que a gente tenha uma sinalização mais forte da Wall Street, que vai dar a direção se a gente rompe as máximas semanais, segue então essa em direção aos 12K, ou se a gente recua um pouco, quem sabe, em direção aos 11. É isso, pessoal. Muito obrigado, até uma próxima. Tchau.